boa noite. Hoje, sexta-feira, né? Nós estamos aqui novamente para darmos sequência, né, ao nosso trabalho de estudo da história e das crenças dos batistas. Esse é um trabalho que nós estamos iniciando esse ano, né, e pretendemos levar por bastante tempo, né, primeiramente direcionado a todos os membros da Primeira Igreja Batista em Rio Pombo, mas também aberto, claro, a todas as pessoas que quiserem participar conosco desse trabalho. Deixa eu já dar uma boa noite aqui para o pessoal. Boa noite, mãe, bênção. Boa noite, Cidinha, Mota, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal que está chegando, começando a vir. Hoje nós vamos para o nosso estudo 3. Boa noite, Elaine, Junuele, Joab, Júnior César. Mais uma vez, irmã Cidinha, Deus abençoe vocês. Pessoal que tem o nosso livro de estudos, é o estudo de número 3, As Reformas no Cristianismo. É um estudo hoje fantástico, um estudo histórico, muito bacana, né? A gente vai cobrir aqui um período histórico da Idade Média, o que aconteceu com a igreja nesse período, né? E qual a ligação dos batistas com a história do cristianismo nesse período. Boa noite, irmã Fátima, boa noite, Enzer, irmão Júnior César, boa noite, irmão José Raimundo, Deus abençoe toda a família aí. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, para a gente começar fazendo essa leitura. E aí eu quero explicar qual o sentido, qual a ligação dessa leitura com o nosso estudo de hoje, tá certo? Romanos capítulo 12, apenas o verso de número 2, Romanos 12, 2, é uma passagem muito conhecida, né, dos irmãos aí. Eu vou começar a falar aqui, você já vai se lembrar do texto. Então, quem estiver pegando a sua Bíblia aí, vai dando um joinha para mim, para eu saber quem está acompanhando a leitura bíblica. Caiu o número aqui de participantes, eu não sei se está todo mundo aqui ainda. A internet está tudo normal. Então vamos prosseguindo. Tá bom? Mas se você está aí abrindo a sua Bíblia, acessando a sua Bíblia, dá um joinha aí para mim, para eu saber que você está presente acompanhando a leitura. Tá ok? Então Romanos capítulo 12, verso de número 2, que diz assim: e não... Amém, os irmãos estão curtindo aí, Deus abençoe. Então diz assim o texto, olha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu vou repetir a leitura, olha, Romanos 12, 2. Irmão Douglas, Juliele, Deus abençoe aí. Estou vendo um casal aqui também, não estou reconhecendo pela foto, mas Deus abençoe vocês, tá bom? Então olha lá: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu dar mais uma boa noite aqui, irmã Marisa, chegando aí mais gente, Deus abençoe vocês. Então nesse texto o apóstolo Paulo, ele exorta aqueles cristãos em Roma a que não se conformassem com a mentalidade do mundo, do século, desse século. Irmã Tida, boa noite, graças e paz. Pastor Carlos, ô meu amigo, grande abraço, saudade aí. Então, meus irmãos, Paulo recomendando isso, que a igreja, que os cristãos não se conformassem, não se amoldassem à cultura vigente naquele período e também hoje, né? E em nenhum de seus parâmetros. E é importante a mensagem desse texto para o nosso estudo hoje, porque a igreja,
ela muitas vezes, irmãos, se corrompeu no decorrer da sua história. O cristianismo vem se corrompendo muitas vezes no decorrer da sua história por causa de conformismo, né? De conformismo. Boa noite, irmã Vera. Deus abençoe. Um abraço aí para a família. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Deus abençoe os irmãos. Então, meus irmãos, esse aqui é um recado importante para a gente, né? A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Jesus, ele disse isso aos seus discípulos, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, em vários momentos da sua história, vem sofrendo com a assimilação da influência do mundo, do contexto, né, em que a igreja está inserida. Isso também aconteceu com o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Nós que temos estudado o Antigo Testamento, acabamos agora os livros históricos, os irmãos se lembram como que Israel padeceu, né, desobedecendo a Deus por assimilar parâmetros das culturas vigentes naquele período, seja ele social ou religioso, e que fizeram o povo de Deus se perverter. Então, tem acontecido a mesma coisa com a igreja, aconteceu com a igreja no passado, nesse período, né, conhecido como a Idade Média, e também nos dias de hoje. A igreja se corrompe por assimilar, né, de uma forma muitas vezes inconsciente até, padrões seculares, como nós costumamos utilizar uma expressão que nós usamos muito, padrões mundanos. Por exemplo, a gente vai entrar muito nessa questão, o padrão de poder, de status, ou o padrão de... como é que nós podemos colocar aqui? Que foi algo que corrompeu muito a igreja, né, no período da Idade Média. E aí, os batistas se inserem nessa história, nessa situação. Então eu quero repetir o título para vocês do nosso estudo, que é esse: As Reformas no Cristianismo. Nós vamos falar muito aqui do período da Reforma Protestante, ocorrido no século XVI, ano 1500, principalmente através da instrumentalidade de Martinho Lutero. Eu já cheguei a citar isso na semana passada, e hoje a gente vai falar um pouco mais, porque nós vamos falar também da ligação dos batistas com um grupo chamado anabatistas, rebatizadores, tá certo? Os batistas não são oriundos desse grupo, embora muitos tenham vindo dele, muitos batistas, como nós somos hoje, tenham vindo desses grupos anabatistas, mas há diferenças de crenças e de práticas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos na semana passada que os batistas não tiveram um fundador humano, único, mas um grupo de pessoas que se uniu e formou, né, e deu início ao que se tornou hoje a denominação evangélica batista. Uma coisa que eu disse para os irmãos na semana passada é importante sempre lembrar. Hoje, irmãos, caiu aqui um pouquinho o sinal, tá? Mas voltou rapidinho. Se cair para vocês aí é porque caiu aqui para mim, tá? Você tem, por exemplo, então, como eu disse, a Convenção Batista Nacional, que são de igrejas batistas de linha pentecostal, carismática, né? Então, se você quer saber se uma igreja batista é da mesma linha, por exemplo, da Igreja Batista em Rio Pomba, você precisa saber se é uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, CBB, tá? Eu citei, por exemplo, até o caso da Igreja Batista da Lagoinha, que é uma dissidente, né, dos batistas, mas hoje filiada à Convenção Batista Nacional, se eu não me engano, tá? Que se tornou, né, uma igreja de confissão pentecostal, tá bom? Então, ou neopentecostal, né? Mas é só para vocês entenderem, porque às vezes a pessoa acha que de repente uma igreja batista tem perto da casa dela, é dessa que nós estamos falando, é do grupo que nós estamos estudando aqui, e não é, tá? Procure sempre saber se é filiado à Convenção Batista Brasileira. Aí vou repetir, às vezes as pessoas vão questionando assim: ah, pastor, mas por que tantas igrejas, tantas diferenças? Se lembre da ilustração que eu fiz na semana passada, dos galhos de uma árvore, né? Jesus é a raiz, a igreja primitiva, a igreja no seu início é o tronco que veio dessa raiz, o tronco principal, e os galhos
são os vários grupos, os vários movimentos cristãos que surgiram no decorrer da história e surgem, né? Mas todos juntos formam o povo de Deus, cada um com o seu jeito, com a sua característica, assim como cada galho de uma árvore é diferente do outro, assim cada comunidade, cada grupo cristão, um é diferente do outro. Igreja Batista Nacional, não, pastor, é Convenção Batista Nacional, CBN, Convenção Batista Nacional é a convenção das igrejas pentecostais. Igreja Batista Nacional, acho que existe também, é diferente, tá? Não tenho muita certeza. Pastor Djalma, um abraço, seja bem-vindo, Deus abençoe, tá certo, irmãos? Então, a pessoa que às vezes fica questionando, pastor, por que tantos grupos? Irmãos, não, Igreja Batista Nacional não pertence a CBB, tá, pastor Carlos? Pertence não. Então, irmãos, essa multiplicidade de grupos cristãos evangélicos não é mal em si, né? Claro que seria melhor se nós fôssemos todos, né, uma só coisa, um só grupo, mas há diferenças e às vezes não houve dificuldade para conviver com essas diferenças, que não é o ideal, é claro, o ideal é que a gente conviva bem com as diferenças, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus opera, Deus tem operado, irmãos, em cada grupo desses, né, que é fiel a Jesus, que é fiel à palavra de Deus, que ama a Deus e que ama as pessoas, né? Esse povo tem sido fiel ao Senhor e faz parte, e é um galho dessa árvore de Deus, que é a sua igreja. Aí, saindo fora do princípio da fé em Jesus Cristo, da autoridade da palavra de Deus, e desses princípios doutrinários que nós vamos investigar aqui na palavra de Deus, então se constitui um grupo sectário, um grupo herético, né, que deve ser visto com cuidado, tá certo, irmãos? Aquilo que eles ensinam, tá ok? Então vamos avançando aqui, quero repetir para você, o que nós vamos estudar hoje? A história da reforma protestante, né, as reformas do cristianismo que se ligam, que se relacionam com os batistas. Os batistas são, de certa forma, sim, oriundos dos movimentos pós-reformados. Tá bom? Então vamos lá. Os anabatistas são um grupo que surgiu no século XV. E vou repetir aquilo que eu expliquei para vocês, que esses grupos que foram surgindo depois da reforma de Martinho Lutero foram surgindo por insatisfação com o caminho que a reforma havia tomado em algumas situações. Como a gente falou na semana passada, vários grupos reformados que surgiram depois do desligamento com a Igreja Romana, eles continuaram com algumas práticas romanas. Então, vários crentes se desligaram desses grupos e formaram outros grupos, como, por exemplo, a questão do batismo, do pedobatismo, o batismo de bebês. Muitos crentes, não concordando com o que alguns grupos evangélicos protestantes faziam de batizar bebês, se desligaram desses grupos, se rebatizaram e rebatizavam todos aqueles que se agregavam a eles, estes que se tinham batizado enquanto bebês, acreditando que esse batismo era válido, né? O pastor Djalma está aí agradecendo pelas orações, está melhorando, graças a Deus. Foi confirmado, pastor? Eu acabei não perguntando para o senhor se foi confirmado o diagnóstico de Covid, né? Mas graças a Deus o irmão está melhorando. Um abraço. Tá certo, meus irmãos? Então, por isso que foram surgindo vários grupos distintos após a reforma protestante. Tá certo? Uma coisa importante é que sempre que esses grupos surgiam, né, havia a preocupação de revitalizar a igreja, de purificar a igreja daquilo que poderia ser um contágio, um erro. Então, ele sempre surgiu de uma preocupação de manter a igreja pura, de manter a igreja fiel. Eu creio que não numa atitude de arrogância, de querer dividir, de querer... Não, mas no sentido de querer melhorar, né, aquilo que já tinha sido começado com a reforma protestante lá em 1500. Eu quero repetir para os irmãos que a reforma ela se divide
na pré-reforma, na reforma e na pós-reforma. Né? Pré-reforma foram os servos que Deus levantou anteriores a Martinho Lutero, como por exemplo, amém, meu pastor? Deus abençoe, pastor Djalma. Como por exemplo, irmãos, John Hus, né, viveu aí 100 anos antes de Lutero, John Wycliffe, John Hus na Boêmia, John Wycliffe na Inglaterra, pré-reformadores. Amém, pastor Djalma? Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Pré-reformadores. E aí você tem aqueles que vieram depois, ou que deram continuidade à proposta da reforma. Calvino, né? O autor vai citar aqui muitos outros. Tá certo? E aí vários grupos foram surgindo, como eu disse antes aqui, sempre com o interesse de melhorar aquilo que havia sido iniciado, de se voltar para as Escrituras. Quero chamar a sua atenção para isso, irmãos. Hoje a gente vive, infelizmente, por parte de muitos crentes em Jesus, um desleixo em relação ao estudo da palavra de Deus. Né? Nesse período, a liderança da igreja, os crentes estavam muito voltados para aquilo que a Bíblia ensinava. O que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos dirige. Então, irmãos, a gente precisa viver com essa preocupação em nossa vida, tá certo? Buscarmos sempre conhecer a palavra de Deus da melhor forma, orando ao Senhor, pedindo entendimento, né? Estudando como nós estamos fazendo, tá ok? Porque para que a gente nós evitemos sermos influenciados por falsos ensinos, tá certo? Por heresias, tá ok? Quero ler um trecho aqui da introdução, que o autor, no nosso livro, ele diz o seguinte, olha, deixa eu ler para você, por favor. Para entender melhor o movimento anabatista, faz-se necessário compreender o contexto político, social e religioso em que o mesmo surgiu, compreender os motivos e efeitos que a chamada Reforma Protestante trouxe para a sociedade europeia e para a cristandade em geral. Tá? Muito bacana isso daqui. Repetindo, né, olha só que bacana, presta atenção no que eu vou te falar. O movimento anabatista e muitos movimentos reformados, uma das causas, um dos motivos que fizeram esses movimentos surgirem foi a discordância do envolvimento da igreja com o Estado. Olha só, a discordância do envolvimento da igreja com o Estado. Isso é muito importante. É muito importante e sensível. A gente precisa saber manter um equilíbrio. Tá? Então os anabatistas, eles não aceitaram esse grupo, né, pós-reformado, eles não aceitaram envolvimento nenhum da igreja, dos cristãos, dos líderes com o Estado, com o poder político. Eles queriam um desmembramento total. Vocês se lembram que no período da Idade Média, que vai do século 3, 4 até o século, vamos colocar 16, 15, 16, a igreja e o Estado era uma coisa só. Né? A igreja, ela adquiriu um status de poder político, de autoridade política, religiosa e política. Contaminou-se. Né? Contaminou-se. Então, esses movimentos pós-reformados, eles queriam essa separação da igreja e do Estado. Alguns estavam mantendo a ligação com o poder político, monárquico, e outros querendo o desligamento, o desmembramento total da religiosidade com os interesses do Estado. Por isso aí a gente já vai percebendo que é preciso ter um equilíbrio. Né? A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa saber até onde a gente se envolve como igreja, com o Estado, com a questão política e até onde a gente se abstém. Tá bom, irmãos? Então há necessidade de uma discussão profunda sobre isso, é bem relevante e contemporâneo, a discussão sobre o quanto a igreja deve se envolver em questões políticas. Por exemplo, olha a situação do nosso país. Eu tenho visto os dois lados na situação do nosso país, ao lado negativo e ao lado positivo. Eu quero falar do lado positivo, que o envolvimento da igreja com questões políticas tem preservado a própria igreja, tem preservado a sociedade, né, de movimentos ideológicos, por exemplo, interesses partidários movidos pelo ateísmo, né, pelo comunismo, outras coisas nesse sentido, e que prejudicam a vida em sociedade, prejudicam e desconstroem os valores cristãos.
Então, se nós não tivéssemos hoje no Brasil representantes políticos ditos cristãos, evangélicos, a nossa situação seria bem complicada, tá? Mas eu não quero me aprofundar muito nesse momento, nessa questão que envolve. É só para vocês entenderem que grupos de crentes diferentes de comunidades cristãs surgiram no século XVI e posteriormente, também motivados por isso. A separação da igreja e do Estado. O cristão, a igreja, não se mete, não se envolve com questões políticas. Era um pensamento dos anabatistas, esse grupo específico que estou citando. A irmã Marisa até fez uma colocação interessante aqui. A política envolve-se na igreja atualmente. Mas aí o que acontece, Marisa? É aquilo que eu comecei citando aqui. É a igreja que se deixa, né, infelizmente, influenciar de forma negativa, né, porque há uma relação entre igreja e política que ela é perniciosa, né? Então a gente, tá certa questão que envolve o poder, que envolve manipulações, né? Então isso é complexo, a gente precisa ter cuidado. Mas vamos aqui caminhando no nosso estudo, tá certo? A situação religiosa do cristianismo no século XVI, tópico 1, olha só, a situação religiosa do cristianismo no século XVI. Qual era a situação? Corrompida, uma igreja corrompida pelo poder, a igreja oficial do império. Né? Quem conhece a história do cristianismo sabe que por volta do século IV, o imperador Constantino, o imperador pagão romano, diz ter, né, vivido uma experiência com Cristo e tal, ali numa batalha, e naquela suposta experiência, né, e conquistando aquela batalha, diz que foi vencida por Cristo, que Cristo deu aquela vitória para ele. E aí começa então uma mobilização para inserir o cristianismo na cultura pagã. O que acontece? Nesse período, o cristianismo já havia inundado o mundo. Né? Todos os apóstolos do Senhor já haviam morrido, já estávamos aí, vamos dizer, numa segunda ou terceira geração de crentes após Cristo. Vamos colocar aí, né, é uma terceira geração, o início de uma terceira geração de crentes em Cristo, depois de Jesus, depois da morte dos apóstolos, né, essa terceira geração. E o cristianismo havia espalhado pelo mundo. O Império Romano estava em decadência, estava dividido, e o cristianismo era a religião mais dominante, ainda que não permitida, né? Porque um pouco antes de Constantino, o cristianismo, os cristãos eram perseguidos. Então o cristianismo era uma religião proibida, de certa forma, em várias províncias romanas. E aí o que acontece? Constantino supostamente se converte ao cristianismo e depois dele, o imperador seguinte, Teodósio I, ele torna o cristianismo, isso lá por volta do final do século IV, ele torna o cristianismo a religião oficial do império. A religião oficial do império. Né? E aí é que começa a surgir, né, essa corrupção do cristianismo, da igreja, porque ela atinge um status de partido político, vamos dizer assim, de um grupo político, e não da igreja do Senhor. Mas uma coisa interessante de se observar é que, paralelo a esse movimento histórico da igreja, haviam pequenos grupos que não se conformavam com isso. Foram massacrados, muitos morreram, né? De grupos que não aceitaram essa oficialização do cristianismo como religião do Estado, do Império, né? E o imperador se auto-intitulando o primeiro Papa. Foi o que aconteceu, Constantino se auto-intitulou o primeiro Papa. Então vários grupos, o sucessor de Pedro, né? Vários grupos então discordando disso, se rebelaram, se revoltaram, tiveram que fugir, se espalharam, né, pelo mundo afora. Tá certo? Então aí chegando no século XVI, a igreja estava extremamente corrompida. Tá ok? Extremamente corrompida. O autor cita pra gente aqui algumas questões em relação a essa corrupção. Embelezamento dos templos, tá? Essa questão de templos suntuosos, gastavam-se rios de dinheiro. Irmãos, é uma coisa muito preocupante isso.
é um recurso. A gente precisa permitir que o Espírito Santo realmente conduza a igreja, né, irmãos? Pelo tempo que nós estamos vivendo. O recurso que muitas vezes você gasta com materiais apenas por uma questão de estética, sendo que há pessoas, de repente, na própria comunidade, na própria igreja, precisando de uma casa melhor, um tratamento de saúde. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui? Então é uma coisa que se repete, é um problema que se repete. Ah, pastor, mas a gente não pode ter um templo bonito? Ah, podemos construir um templo bacana, abençoado, mas sem muita, né, coisa, né, irmãos, simplesmente estética para parecer, vamos trazer uma pedra de mármore lá da Índia, para ser aquela coisa, milhões de reais. Investe esse dinheiro no cuidado da sociedade, da comunidade, das pessoas que precisam, vão construir um hospital, qualquer coisa assim. E os irmãos percebem que vira e mexe a gente vê, por exemplo, matérias de igrejas construindo casas para os membros, pessoas que não têm suas casas. Então, irmãos, a igreja é isso, nós vamos ver aqui. Tá? Então, nesse período, a igreja só pensava em pompa. Só vivia para isso, né? Era um império realmente. As pessoas acreditavam no poder miraculoso das relíquias. O que era uma relíquia? Era uma farsa, né, irmãos? Era uma mentira. Era uma mentira, né? A relíquia era o quê? Por exemplo, uma lasca da cruz de Cristo. Esse acreditava que aquela lasca, que não era da cruz de Cristo nada, aquela madeira, aquela lasca de madeira, né, pertencente à cruz onde Jesus foi crucificado, ela tinha o poder de curar. Então as pessoas faziam romaria até lá onde estava aquele pedaço de cruz e pagavam para ver. Alguns compravam um pedacinho, né? Água do Rio Jordão, coisas que a gente inclusive vê acontecendo hoje em algumas igrejas, pessoas comprando água do Rio Jordão, comprando terra de Jerusalém, pedra do muro das lamentações, né? Cascalho de pedra do muro das lamentações, né? Achando que aquilo vai trazer bênção para a vida dela, para a casa dela. Superstições, né, irmãos? Olha só que interessante essa ligação das relíquias da Idade Média com o que a gente vê hoje, a exploração com o que a gente vê hoje em movimentos, né, ditos cristãos evangélicos. Por isso que eu falei, tem que ter cuidado, né? Ainda hoje se vendem relíquias, sim, é o que eu acabei de citar, tá, Marisa? Né? Ainda hoje se vendem essas relíquias, né? Então é uma forma de corrupção. Você tá rindo aí, né, mãe? O negócio é feio. Olha só. Ensinavam a doutrina da penitência como forma de absolvição de pecados. A pessoa se punir para se purificar de algum pecado. Lutero, quando ele descobre que nós somos justificados pela graça, irmãos, é linda a história de Lutero. Lutero era um monge católico, agustiniano, né, que rompe com uma série de dogmas da igreja do império ao descobrir que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Foi libertador esse encontro que Lutero teve com Cristo por meio das Escrituras, principalmente da carta de Paulo aos Romanos. É linda. Estude a biografia de Martim Lutero, estude o surgimento, o acontecimento da Reforma Protestante. Tá? E ele, então, irmão, se tornou um porta-voz, um profeta dessa liberdade em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa prática das penitências, a pessoa se punir muitas vezes fisicamente para purificar um pecado, não havia necessidade para nada disso. Então a reforma surge, né, desconstruindo essas falsas crenças. Tá? A venda de indulgências, né, era uma prática assim. Lutero, então, quando ele chega em Roma e ele se depara com o que era feito para arrecadar contribuições para a construção daquilo que veio se tornar o Vaticano, ele fica indignado, né? Ele fica indignado. E aí ele começa a ver que tinha coisa muito errada ali, as pessoas pagando para
a salvação de entes queridos que haviam morrido, ou a sua própria salvação, né? Ou seja, a pessoa dava um recurso em dinheiro para que aqueles que estivessem no purgatório pudessem sair do purgatório e serem transferidos para o paraíso, né? Heresia, né, irmãos? Heresia. Então, tudo isso utilizado como forma de arrecadação. Irmãos, não é muito diferente do que temos visto hoje em muitos grupos ditos evangélicos. Se usam de todos os tipos de, né, irmãos, de heresias, vamos dizer assim, para fazer as pessoas contribuírem, darem do seu dinheiro, para, como é que fala? Promoverem, patrocinarem as ambições daquele determinado grupo. Era o que acontecia com a igreja da Idade Média, tá? E aí então surge, Lutero se levanta, né, nós vamos falar aqui sobre a questão das 95 teses, tá bom? Então, olha, a igreja se distanciava cada vez mais dos princípios bíblicos. Eu vou mudar até o verbo aqui, né? A igreja havia se distanciado, ela já estava totalmente destruída, corrompida, depravada, né? Por causa dessa ambição de poder. Se afastou da palavra de Deus, né? Ela aceitava o peso da revelação de tradições adquiridas com o tempo e colocadas acima das escrituras. Também foi um problema da igreja oficial do Império, naquele período onde a Bíblia não era a única fonte, né, de prática, de fé e de prática, né, dos cristãos, tá certo? Então, alguns problemas. Olha, a igreja oficial naquele momento monopolizava a leitura da Bíblia. O que acontecia? Os cristãos leigos, ninguém podia ter uma Bíblia em casa. É por isso que eu faço esse apelo sempre na nossa igreja: valoriza a tua Bíblia. Tá? Porque muitas pessoas hoje também não podem ter uma Bíblia, proibido num país onde elas vivem. Lutero e muitos outros deram suas vidas para que cada pessoa pudesse ter acesso a uma Bíblia. Nós vamos ver aqui, inclusive, que Lutero traduziu, um dos primeiros trabalhos dele, mais importantes, foi traduzir a palavra de Deus na língua do povo, para que o povo pudesse ter acesso às escrituras, irmãos, e olha só, presta atenção, e com a acessibilidade, a leitura da palavra de Deus, aquela sociedade totalmente instituída de cultura, através da leitura das escrituras sagradas, aquele povo foi crescendo em cultura também, não é? A reforma protestante, irmãos, ela não foi só um movimento religioso, não, foi um movimento sociocultural de, assim, extremamente valioso para a humanidade. Libertou a humanidade do monopólio da igreja oficial, que, querendo o controle absoluto, não permitia que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento da palavra de Deus. O pastor Carlos citando aí o filme Nome da Rosa, é um filme um pouco picante, mas, né, os adultos podem ver. Cita esse período, né, crítico da igreja, né, principalmente da Inquisição, das Inquisições, né, terrível, tá, irmãos? Mas é legal ver. Tem também o filme de Lutero, né? Veja o filme de Lutero, bacana demais, é um filme antigo, mas muito bem trabalhado. Eu gosto muito daquele filme, tá? Seria bacana se você pudesse fazer isso, tá ok? Então somente os sacerdotes podiam interpretar os escritos. Uma das dos grandes protestos da reforma é esse: o livre acesso às escrituras, tá? Se você hoje pode ter uma Bíblia em sua casa, é por causa da reforma, o livre acesso às escrituras, tá? Tornou-se inimiga do espírito científico. Olha só, a igreja, pastor, não tem problema não, pastor, tá ótimo, tá? Não tem problema não, precisa pedir desculpa não. Porque quem não conhece, às vezes vai ver, né? E vai, quem já viu sabe que tem ali algumas cenas um pouco, né? Irmãos, então a igreja ela tornou-se inimiga do espírito científico, não permitia o conhecimento científico, monopolizava tudo, né? A igreja oficial não permitia. Tanto que vocês sabem que, por exemplo, Galileu, Copérnico, que foram, né, aí grandes matemáticos, cientistas, inventores, né, tiveram que abafar, né,
o avanço, né, científico que as suas obras estavam proporcionando. Galileu, por exemplo, quando declara que a Terra não era quadrada, né, que também o Sol, a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, uma dificuldade danada que ele viveu. Quem conhece a história sabe, ele teve que, como é que se diz, para viver, ele teve que se retratar dos seus argumentos, das suas teorias, né? Mas continuou, mesmo em vida, né? Continuou as suas pesquisas, mas a igreja ela controlava tudo, né? A igreja, o Estado, né? Aí você não sabe se você está falando de igreja ou de Estado, monopolizava tudo. Então a reforma ela trouxe a libertação, libertação religiosa, espiritual, libertação cultural, libertação científica. Dizer, irmãos, que hoje, né, que é crente é ignorante, que crente é bitolado, é obsoleto, nada a ver, irmãos, nada a ver, tá? A gente percebe como que o protestantismo coopera com a cultura, com a instrução, com o conhecimento, com a formação acadêmica e intelectual, tá bom? A igreja havia enriquecido e perdido o foco nos mais pobres. O foco dos mais pobres para a igreja naquele período era tirar deles o que pudesse, para que ela continuasse enriquecendo. Tá, irmãos? Uma igreja, quando se desvirtua, ela tira. Uma igreja, quando permanece na palavra, ela dá. Ela dá às pessoas, não tira. Tá certo? A reforma protestante. Aí a gente tem nesse cenário o surgimento de Martinho Lutero. Como eu disse para vocês, já falei antes aqui, monge agostiniano, né, que, incomodado com várias práticas erradas que ele via e ao estudo também das escrituras, ele sofria muito com a culpa. Ele sofria muito. Se você ler uma biografia ou ver um filme sobre Lutero, você vai ver que ele sofria muito. Ele não se sentia perdoado por Deus. Ele tinha medo e raiva de Deus. Porque parecia que Deus nunca o aceitava. Por mais que ele se penitenciasse, que ele se purificasse, que ele se sacrificasse, ele nunca se sentia perdoado por Deus. Até o momento em que, lendo a carta aos Romanos, principalmente, ele entende que de graça Deus nos perdoa, que por graça Deus nos perdoa, nos aceita, nos purifica através da fé no Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós não precisamos nos penitenciar para alcançar perdão de pecados, que nós não precisamos fazer sacrifícios, né, para compensação de pecados. A única coisa que precisamos fazer é nos arrepender e confessar a Ele os nossos pecados. Lutero, quando entende isso, ele se liberta daquela culpa. É linda essa história, nessa biografia. Então, irmãos, olha que mensagem maravilhosa, né? Vale a pena a gente poder aí estudar e conhecer. Tá certo? Então o justo viverá pela fé, principalmente baseado aí no texto de Romanos 1, 16, 17. Se você quiser pegar aí, ó, vamos ler lá, Romanos 1, 16 e 17, a gente já começou lendo em Romanos, é o texto que libertou Lutero, vamos dizer assim, né? Que libertou Lutero da escravidão do tradicionalismo, da religiosidade, né, irmãos, do fanatismo, da culpa e por aí vai. Então diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Somos justificados pela fé, a justificação pela fé. Tá certo? Então aí, vocês que conhecem a história, o pastor Carlos publicou aí um link aí, não sei de que é. Vocês conhecem a história, irmãos, que Lutero, ele elabora 95 protestos contra a igreja e fixa na abadia na capela de esqueci o nome aqui, o nome da capela lá. Tão importante, né? Mas eu vou lembrar daqui a pouco. As suas 95 teses, desafiando para do filme do Lutero aí, ó, para os irmãos depois acessarem, tá bom? Desafiando a igreja, suas 95 teses, né?
E aí o que acontece? A gente pode sintetizar, e foi sintetizado essas 95 teses em 5, conhecido como os 5 solas, os 5 somente, solas do latim somente, os 5 somente da Reforma Protestante. Quais são esses 5 somente? São somente a fé, o justo é salvo pela fé, justificado pela fé. Somente a Escritura, né, como nossa fonte, nossa regra de fé e prática. Somente a Escritura, não a tradição, não o clero, somente a Escritura. Somente Cristo, né? Salvação, Cristo é o caminho até Deus, não é a igreja. Fora da igreja não há salvação. Não é. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo. Tá? Somente a graça, pela graça somos salvos. E somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Esses são os 5 solos, 5 somente, que sintetizam as 95 teses de Martinho Lutero, né? Em 11 de outubro de 1511, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Lá, desculpe aqui não ter feito essa pesquisa melhor, tá, irmãos? Desculpe aqui. Vamos trazer uma coisa mais redondinha para vocês. Então, sintetizam, né, as 95 teses, as 5 solas, 5 somente. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Irmãos, a igreja tem que viver isso. Isso é bíblico, né? Esses 5 solas aqui são bíblicos. É a verdadeira doutrina bíblica, síntese da verdadeira doutrina neotestamentária. Tá bom? Aí ele traduz a Bíblia, né, como eu disse para vocês, para sua língua materna, para que o povo, seu povo, pudesse ter acesso às Escrituras. Aí o autor cita outros reformadores, né, que seguiram as pegadas de Lutero, rompendo com a igreja oficial do Estado, tá? Uns mais, outros menos. Aí você tem Calvino, Zwinglio, Menon, Simons, Thomas Cranmer e outros, muitos outros, tá? Muitos outros. Reforma anabatista. Aí vamos voltar aos anabatistas, né? Repetindo, anabatista quer dizer o quê? Rebatizadores, um grupo de crentes que sempre rebatizavam as pessoas que queriam se associar à sua comunidade de fé, por acreditar que o batismo que eles haviam praticado, eles eram... a Junelli colocou 31 de outubro de 1517. Obrigado, Junelli. Isso, Castelo de Wittenberg. Obrigado aí, irmãos, tá? Obrigado aí, tá? Desculpa, tá, gente? Feio, né? Falar as coisas assim de trás da orelha, mas os irmãos me ajudaram aqui, obrigado, tá? Então vamos lá. Reforma anabatista. Os anabatistas então surgiram com esse propósito, por causa dessa questão, que envolvia batismo, o pedobatismo, batismo de crianças, e a questão do envolvimento da igreja com o Estado. Tá certo? Nesse contexto eles surgiram. E aí os principais fundamentos que eles defendiam era o seguinte: rejeição dos padrões físicos da liturgia na ceia do Senhor, que não é um sacramento. Aquela questão que nós vimos, sobre no primeiro estudo, as diferenças dos batismos com alguns grupos religiosos, e aí a questão que envolve ceia, tá? E batismo. Obrigado aí, gente. A igreja do Castelo de Wittenberg, tá? Onde Lutero fixou as 95 teses. O portão dessa capela onde ele fixou se queimou, mas eles fizeram um portão todo de cobre ou de bronze, não sei, com as 95 teses ali escritas, tá? Muito bacana. A igreja deve ser sustentada por suas próprias congregações e não pelo Estado. A igreja não pode receber recurso do Estado. Vamos dizer assim, né? Eu não sei se é uma praxe, né? Mas uma preocupação batista, hoje ainda, nossa também, era dos anabatistas e a nossa também. Não aceitarmos ofertas, doações que tenha origem política. Tá? Nada. Terreno, dinheiro, nada.
é uma preocupação de manter isso, de não se desvincular a igreja do Estado. Amém, meu amigo pastor Djalma? Obrigado pela força aí. Tá? A igreja deve se reunir numa casa simples, sem esculturas ou quadros ou obras de arte para evitar veneração. Muito bacana isso aqui, né? Um dos princípios dos anabatistas é isso, a simplicidade do seu lugar de culto, né? A gente precisa refletir sobre isso, tá, irmãos? Muitos líderes, muitas igrejas preocupadas em edificar, em construir, em erigir um templo magnífico. Será que Deus se agrada desse tipo de intenção? Né? Ah, mas e o templo de Salomão? Foi uma coisa, tá? Contexto completamente diferente. O templo de Salomão, de Davi, não é o do Macedo, não, tá? Completamente diferente, tá bom, irmãos? Completamente diferente. O contexto lá. O envolvimento na guerra, os anabatistas não se envolviam em guerra, né? Não se envolviam em guerra. O batismo em água é rico nesse simbolismo de imersão, morte, emersão, ressurreição, tá bom? Batismo somente para crentes, adultos, principalmente arrependidos, né? E não bebês, tá? As crianças já possuem condição, ou crianças que já possuem condição de serem batizados. Uma coisa interessante é que crianças já possuem condição de salvos, sem necessidade de batismo. Aí a gente entra numa discussão interessante sobre isso, né? Sobre a questão de que se o batismo não salva, o que acontece então com bebês que nascem mortos ou crianças que morrem ainda na tenra infância? O que acontece com a alma delas? A gente se respalda no texto de Jesus quando ele declara que deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tá? Então, um estágio da vida humana, considerado como esse estágio da inocência, que é essa infância, né? Então, cremos a partir desses textos, porque também há poucos textos que nos ajudam a responder essa questão, né? A criança, então, no seu estado de inocência, ela tem direito à salvação eterna. Tá certo? Irmãos, aí fica para uma próxima discussão que nós vamos, claro, voltar nele quando estivermos estudando mais uma vez e detalhadamente, especificamente, a questão do batismo. Tá bom? Mas é bem interessante o estudo disso daí. Os anabatistas, então, se desligaram do Estado, de vários grupos que tinham essa ligação também com o Estado. Agora, algumas crenças, alguns princípios que os anabatistas defendiam e que nós não defendemos, não compactuamos com eles, batistas contemporâneos, né? Só para dizer uma coisa, irmãos, existem grupos batistas hoje em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, mais para o sul do Brasil, igrejas anabatistas. Os anabatistas praticam o batismo por aspersão, tá? E não por imersão, como nós praticamos. São pacifistas ao extremo e se recusam a fazer juramentos. Não jura bandeira, não tem juramento ao país, nada, não se alistam, né, para o exército, não se envolvem. Tá bom? É cultura deles, tá, irmãos? São princípios dos anabatistas. Só colocando aqui algumas diferenças que algumas é porque pessoas acreditam que nós batistas somos descendentes ou descendentes dos anabatistas. Não, tá? Só para também citar aqui essas diferenças. Os anabatistas se recusam a participar do Estado, enquanto os batistas podem ser funcionários públicos, prestar serviço militar e possuir cargos políticos. É aqui que entra a questão daquele equilíbrio, né? Então, um cristão anabatista, ele jamais vai querer concorrer a um cargo público, não vai se alistar no exército, né? Não vai se candidatar a um cargo político. E aí a gente precisa chegar a um termo. Será que esse extremo, né, tá equilibrado? Né? Qual deveria ser aí o nosso posicionamento mais, né, mais equilibrado nesse sentido? Né? Totalmente desligado ou, né,
ou você ter critérios, né? Porque não tem como a gente fugir hoje da questão que envolve a política. A igreja precisa saber se envolver, precisa se envolver e saber se envolver, né? Questão política e outras coisas mais que os anabatistas não praticam. Creem em um estado sono da alma, entre a morte e a ressurreição do crente. Os batistas não creem assim. Então os anabatistas, eles creem que as pessoas quando morrem, elas dormem, estão dormindo, tá? É uma diferença também das doutrinas batistas. Terminando aí, irmãos, mas uma coisa aprendemos muito importante com os anabatistas. Eles creem em separação da igreja e do Estado. Tá ok? É fundamental para a existência de uma igreja livre. A igreja não pode, né, se tornar presa, dever favores à política, aos políticos ou ao Estado. Tem que ter muito cuidado, pastores que, por exemplo, apoiam candidatos políticos, né? Vamos apoiar, mas como? Como vai ser isso? Quero ficar devendo nada para ninguém, ficar devendo favor para ninguém. E quero participar de algo que seja idôneo, que seja justo, que seja do Senhor. Tá certo? Isso, a irmã Elaine disse que no Alto Caparaó tem, divisa de Minas com o Espírito Santo, tem uma igreja. O sinal tá caindo aqui, tá, irmãos? Caiu 2 vezes e voltou. Vamos lá. Estamos terminando já. É importante ressaltar que os batistas atuais, isso nas considerações finais aqui do nosso livro, não são descendentes direto dos reformadores, né? Direto dos reformadores. Os batistas não saíram da igreja romana porque nunca pertenceram a ela. Tá? Há controvérsia sobre essa afirmação, mas tem o seu sentido essa colocação, né? Que o autor está querendo aqui desvincular os batistas, nós batistas, dos movimentos reformadores. Eu acho meio difícil isso, né? Mas fica aí um ponto para a gente poder pensar, considerar. Algumas das doutrinas anabatistas, aí ele está falando dos anabatistas, né? Nessa questão do nosso vínculo com os anabatistas. Isso sim, nós não temos. Algumas das doutrinas dos anabatistas e princípios não são praticados pelos batistas atuais. Tá certo? Então esse estudo de hoje nos ajuda a distinguir aí também, mais uma vez, os batistas na história do cristianismo, né? Principalmente no que tange à reforma protestante, né? Tão importante na história da humanidade, na história da igreja, do cristianismo, né? E qual a nossa ligação com a nossa ligação com esses eventos relacionados à reforma protestante, tá bom? Então aqui termina esse estudo nosso de hoje. Não sei quantas horas são, espero não ter demorado demais, mas o conteúdo é muito rico, maravilhoso, né? As reformas do cristianismo. Na próxima lição, os batistas na Inglaterra, fantástico. Leia, tá, irmão? Você que tem o livro, leia. E eu vou repetir, se alguém tiver interesse de adquirir, conseguir esse livro, me passa um zap para ver o que eu consigo, se você tiver interesse, tá bom? Você que é de Rio Pomba, principalmente. Tá certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe o conhecimento, né? Da história da sua igreja, do seu povo, do nosso povo, né? Nossa identidade. A irmã Fátima dizendo aí que tá muito bom. Glória a Deus, irmãos. Eu fico feliz. E aí, porque é importante a gente conhecer a história, irmãos, né? Toda a história ela tem um início, tem um meio, tem um fim. Toda sexta-feira, Pastor Carlos, toda sexta-feira nós realizamos esse estudo, tá bom? Toda sexta-feira. Essa série permanente de estudos aqui se chama, né, Estudo da História e das Crenças Batistas, tá bom? Toda sexta-feira é o terceiro, né? Terceira sexta-feira que nós estamos realizando esse estudo. Então que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, os irmãos estão aí gostando, né? Glória a Deus. 7h30, Pastor Carlos, toda sexta, 19h30. Acompanha lá no Facebook da igreja, a gente está sempre postando, tá? E em breve, se Deus permitir, a gente vai ter também um canalzinho bem bacana no YouTube também. Amém, irmã Fátima? Falando que ontem unção, a hora passa rápido. Que pena.
Muito bom, a irmã Vera também aí gostando, o pessoal comentando. Fico feliz, tá, irmãos? Os irmãos gostaram aí. Tá cedo ainda, mas acabou, irmão. Não tem mais nada para falar aqui não. Tá? Peço novamente desculpas aos irmãos pelas informações desencontradas aqui, históricas, porque não pode acontecer isso, né? Mas o pastor Djalma já me defendeu aí, eu agradeço. Mas eu peço desculpas, irmãos, tá? E que em tudo o Espírito Santo nos abençoe. Amém, meu irmão? Aí o Douglas aí, irmãos, ó, destacando pra gente que em breve nossas lives serão via YouTube. Canalzão abençoado aí que o irmão tá construindo pra gente. Quem tiver sugestões, dicas aí, tá? Só falar com o Douglas, tá bom, irmãos? E o pessoal que não se inscreveu ainda, vai se inscrevendo pra gente começando aí já bombando, fortalecendo lá o canal, tá? Que é um mecanismo muito eficiente, né, para o trabalho da igreja hoje. Tá bom, irmãos? Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Um abraço a todos aqui na igreja, familiares, amigos, que o Espírito do Senhor cubra todos, em nome de Jesus. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos, né? E domingo, com a graça de Deus, a gente se vê novamente para estudarmos a palavra. E na próxima sexta-feira, às 19h30, a gente se encontra. Se Deus quiser, Deus permitindo. Boa noite, irmãos. Fiquem todos com Jesus.